Olá, raios de sol! Como vocês estão? Estão bem? Vim aqui para mais um vídeo do canal Azingeli e hoje eu vim trazer as impressões do filme Pantera Negra 2. Assisti esse filme, tenho algumas coisas a dizer e por isso o vídeo de hoje é sobre impressões, referências e críticas sobre esse filme que também já está dando o que falar. Tudo para acender o seu som. Vou botar aqui. Enxergo melhor assim. Hoje vai de óculos, então. Galera, finalmente assisti Pantera Negra 2 e trouxe esse vídeo para contar para vocês as minhas impressões, mas também dar algumas referências afrocentradas que o filme utiliza, também fazer algumas criticazinhas, né? Porque o filme é meio marromeno. E você já sabe, né? Se é novo aqui, se inscreve nesse canal, deixa seu like, deixa o comentário, me ajude a furar bolhas, manda esse vídeo para quem você acha que esse conteúdo vai fazer sentido e que vai gostar de saber as afro-referências em Pantera Negra 2. E aí eu preciso começar dizendo que esse vídeo tem spoiler. Eu vou me conter, não vou dar tantos spoilers assim, mas uma hora ou outra a gente vai ter que dar uma contextualizada e isso sim vai ser ali um spoiler para aqueles mais ortodoxos. Então, se você ainda não assistiu o filme, para o vídeo aqui, vai assistir e depois volta para saber as minhas impressões sobre este filme. E aí, gente, é importante dizer para vocês que eu não sou uma profunda conhecedora do universo Marvel, mas que para fazer esse vídeo aqui, eu andei me informando, né? Não só dando aquela estudadinha básica, mas também conversando com pessoas que acompanham o universo Marvel, são bem entendidas e que de alguma forma puderam me ajudar a ter uma visão um pouco mais aprofundada sobre esse universo e não fazer uma crítica assim meio burra ou alienada, né, gente? E aí eu quero começar dizendo que o filme faz uma linda homenagem, uma homenagem digna, justa ao ator Chadwick Boseman, que faleceu, enfim, e que foi um marco, né? Ele entra nesse hall de atores que dão vida a personagens icônicos da indústria cultural e que falecem, mas deixam ali, né, a sua marca para todo sempre. Me lembra muito também o ator... Qual é o nome dele que faz o Coringa? Como é que fala o nome dele? Heath Ledger? Não é Heath, não? Heath Ledger, eu acho que é assim, não tenho certeza. Um ator que também faleceu e que deixou ali, né, a sua marca, a sua assinatura, e que é muito difícil um outro ator representar o Coringa sem ser comparado com essa atuação. Então eu acho que de alguma forma o Chadwick ele deixa também essa marca na indústria cultural e recebeu uma homenagem muito justa, né? É bastante emocionante naquele início quando a logo na Marvel vai passando com as imagens do ator e tem o silêncio, né? Que a gente está muito acostumado, quem acompanha os filmes dessa franquia, dessa rede, está muito acostumado do momento em que está passando a logo ter ali a música tema do super-herói. E aí nesse caso foi aquele silêncio para já deixar o público no tom da solenidade que vai se desenrolar aí nessa introdução da narrativa. E é justamente isso, toda a primeira parte do filme é uma reverência ao ator e é muito interessante as referências da filosofia africana, dos aspectos africanos para o sepultamento. Chama atenção o branco, que é realmente uma cor muito utilizada em diversas culturas africanas e também utilizada nas religiões de matriz africanas aqui no Brasil, como Candomblé e Umbanda, né? Então, quando a gente vai, né, ao enterro, ao ritual de enterro, sepultamento de alguém, normalmente a gente vai de branco, né? A gente, porque eu também sou uma mulher candomblecista. O branco, ele simboliza inclusive a nossa crença, que também no filme ele mostra bastante de que a morte ela não é o fim, né? A morte é a sua continuidade num novo estágio da existência, que no caso vai ser o estágio da ancestralidade. E aí é muito interessante porque o filme ele faz uma tentativa de discussão ali sobre o lugar da ancestralidade,
No primeiro, né, isso já acontece quando eles tomam a erva e vão conversar com os ancestrais. E nesse segundo também aparece justamente por conta da morte do Pantera Negra, essa ausência, esse vazio, esse luto, né, que essa morte deixa em Wakanda como um todo, mas sobretudo na Rainha Mãe, na Princesa Shuri, né, a mãe e a irmã no Pantera Negra, e naqueles personagens ali mais próximos que compartilhavam inclusive a intimidade com o super-herói. Então isso é bastante explorado, é muito interessante a cena em que o cortejo tá indo, né, e tem as pessoas dançando. O movimento corporal é um valor civilizatório, movimentar-se, né, dançar certas danças, né, são passos assim ritualísticos, faz parte inclusive de muitas comunidades, né, do ritual de sepultamento de muitas comunidades africanas. Esse ritual de enterro do T'Challa é uma miscelânea de vários aspectos de diferentes culturas na sua relação com o sepultamento, né? Então pegou a cor branca de um, o uso do tambor de outro, o movimento corporal de um terceiro, enfim, é muito bonito e é realmente muito bem feito. Na inscrição que aparece ali na hora que eles estão tocando o tambor, né, tá dizendo ali que não se esquecerá do Pantera e tudo mais. Então, enfim, é uma boa homenagem. Vale a curiosidade pro tecido que a Shuri usa no sepultamento, né, nos enterros, que é um tecido que ali me parece que tem bordado muito sutilmente uma adinkra. Como eu vi esse filme só no cinema, enfim, eu não tenho certeza, assim, eu não consegui, né, é diferente de quando a gente vê no stream, vê em casa que a gente dá uma pausa, né, e vai ali conferir. Então eu não tenho certeza, assim, que adinkra é, mas me parecia que era uma adinkra. E por que eu tô falando isso? Porque as adinkras eram escrituras, né, simbologias filosóficas, adágios, utilizados pelos povos acães, pintados em tecidos utilizados em funerais. Depois viraram símbolos da estética africana, enfim, ganharam a indústria cultural ao ponto de estar ali desenhado sutilmente, bordado no traje da Princesa Shuri. Isso também é muito interessante. E é claro que tem uma série aqui nesse canal sobre as adinkras, né? Eu vou deixar aqui em cima para vocês conferirem os episódios que estão lá. Só uma coisa assim que me deixou um pouco confusa, né? Porque eu também não li todas as histórias em quadrinhos e tal, então talvez isso esteja retratado na história em quadrinho. Então, por favor, deixa aqui nos comentários se você souber o motivo, que eu quero saber também. Mas eu fiquei um pouco confusa sem entender por que o caixão ele é, né, levado pela nave, já que nos rituais africanos, em sua maioria, nem se faz cremação, né? Normalmente é enterrado, a pessoa volta para a terra. O corpo, a matéria, ela é devolvida, né, ao seio da terra, a lama que faz o homem, né, a lama da existência. E isso é bem filosófico-cultural africano. Então eu fiquei assim na hora meio que, por que ele está sendo levado pela nave? Está sendo levado para onde? Como assim, né? O caixão simplesmente desaparece, né? Então, enfim, se você souber, me conta aí que eu quero saber também. Outro ponto que me chamou a atenção, na verdade já tinha me chamado a atenção no Pantera Negra 1 e nesse voltou a me incomodar um pouco, que é a questão da colonização, né? Se no primeiro filme a gente tem ali uma Wakanda extremamente imperialista que vira as costas para a África e almeja um lugar, né, com as potências ocidentais, e isso me parece assim um pouco copiado do modelo de ser e estar de comportamento americano, né? Certas falas ali, comportamentos de Wakanda, principalmente relacionado ao vibrânio, me pareceu assim meio que os Estados Unidos na África, né? Um comportamento neoliberal, imperialista. E eu já tinha essa impressão no filme 1. Nesse 2, essa impressão ela vai ser ainda mais aprofundada, porque existem ali certas insinuações que ficam só no campo realmente da insinuação, como por exemplo, a ida da rainha para conversar naquela grande conferência com potências ocidentais, né? Ela faz um discurso crítico, um discurso duro, e naquela cena nos dá a entender que as potências ocidentais estão interessadas no vibrânio e vão se aproveitar da ausência do Pantera Negra para poder, né, maquinar, dominar, enfim. Ficou ali essa impressão que, inclusive, justifica a dureza do discurso dela, que nos lembra que o Ocidente está aí para roubar, matar, destruir, né, dominar, colonizar. Essa parte eu comecei a pensar, bom, as coisas vão esquentar, né? Vai ser então o Wakanda metendo o dedo na
na cara do colonialismo e tal, mas não, gente, não é nada disso. Pelo contrário, acaba descambando para um lugar bastante colonialista em que você tem os subalternos brigando. Eu fiquei com essa impressão de uma narrativa colonialista que foi contra essa própria cena, né, da rainha com as potências ocidentais, justamente porque o enredo do filme é sobre basicamente o povo de Talocan e o seu líder Namor querendo proteger ali o vibrânio do fundo do mar, indo contra o povo de Wakanda que estava ali preocupado e querendo proteger o seu vibrânio lá no seu território em África. Qual que é a questão? Na história em quadrinho original, o Namor, esse mutante, né, ele é o primeiro mutante da história da Marvel, né? Tipo, ele teve que correr para os X-Men poderem andar. É bem isso, né? Então, no original, ele faz parte do reino de Atlântida, que é uma mitologia de cunho universal. Nós temos essa mesma ideia, esse mesmo arquétipo repetido em diversas culturas do planeta, né? Essa ideia de uma sociedade submergida, né, subterrânea. O povo de Cabo Verde, por exemplo, durante muito tempo foi considerado pelos portugueses como a Grande Atlântida. E aí eles têm todo um histórico literário que faz uma referência como se as ilhas de Cabo Verde fossem as partes visíveis de Atlântida, por exemplo. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Então, o que eu quero dizer é que esse mito é um mito universal, presente na história original e que no filme, por conta da demanda da representatividade, é deslocado, retirado desse lugar de Atlântida e é deslocado para os povos originários da América. Então, se antes Namor era um líder de Atlântida, agora no Pantera Negra 2 ele é um líder de uma comunidade ali ameríndia e assim, é uma misturenga de aspectos astecas, de aspectos maias, zapotecas também, assim, é uma misturenga do mesmo jeito que eles fazem com a misturenga de negritude, né, de estética negra. Então eles fazem, os roteiristas, enfim, a produção, ela faz mesma mistura para construir essa comunidade, essa cidade submersa também, que tem a sua origem ali nos povos originários da América. E é até muito interessante essa narrativa em formato de feedback, em que tem ali um quê de criticidade, que é o olhar do Namor, criança, vendo os colonizadores dizimarem o seu povo, e isso ser ali o ponto crucial para a sua tomada de decisão ética na vida. Então, essa criticidade, ela é muito válida. A forma como eles também vão parar no fundo do mar é uma narrativa interessante. Entretanto, é muito curioso quando você tem um grupo que ali na narrativa está representando os povos originários da América, que se refugiam do mar para fugir da opressão colonial e que ali no mar descobrem o vibrânio, a erva sagrada que cresce na pedra, se desenvolve ali para proteger, né, em torno daquele bem precioso. É muito interessante como é que eles se tornam rivais daquele outro grupo que também ali, apesar de não ter sido colonizado, o Wakanda é uma narrativa sob uma ótica de uma realeza independente, não colonizada e tudo mais, mas que diante do Ocidente estaria também do lado do oprimido. Inclusive, durante várias partes da narrativa, Shuri, por exemplo, faz uma piadinha relacionada à colonização. E aí é muito interessante que a narrativa coloca os originários que têm o vibrânio para proteger e os africanos que têm o vibrânio para proteger se degladiando, enquanto o Ocidente, representada por aquela mulher que é personagem lá, que eu não sei o nome dela, que é policial, esposa do lourão cota da branquitude de Wakanda. Então ela representa essa supremacia ocidental que fica o quê? Comendo pipoquinha e assistindo os oprimidos se degladiarem. Então é muito interessante, em termos de criticidade, que a gente perceba que algo de errado não está certo, não é mesmo? Porque afinal, por que dois grupos que têm o vibrânio em comum vão brigar se quem está querendo roubar o vibrânio
é o outro. E isso é bem parecido, por exemplo, com o que acontece no filme Mulher Rei, em que o rei de Oió se torna o vilão da história e o colonizador português e o bucha brasileiro passam desapercebidos ali, como se não fossem eles os escravocratas. Então, de alguma forma, essa narrativa de Pantera Negra 2 repete esse modelo colonialista que a gente tem visto constantemente nessas obras aí de representatividade. E também vale dizer que esse discurso dicotômico de bem e mal, ele não faz sentido quando os dois grupos estão do lado de cá da causa dos oprimidos. Não faz muito sentido eles estarem brigando. O mais interessante seria justamente eles se juntarem para poder combater o inimigo em comum. Mas isso Hollywood não ia fazer nem a pau, não é mesmo? E aí, eu fiquei me perguntando por que ele deu a pulseira da mãe dele ali, aquela relíquia, aquele negócio de afeto pra Shuri, né? Porque normalmente você dá uma coisa assim quando você tem ali uma relação de afeto por alguém, né? E por mais que ele tivesse na intenção de querer dar pra ela a pulseira pra parecer um gesto de aliança e ela cagar pra isso, né? Pra gente que tava ali de espectador, num primeiro momento, eu achei que ia rolar um romance. De verdade, eu shippei aquele casal, shippei total. Eu achei que ia rolar esse romance. Imagina, Shuri e Namor. E aí, gente, falando da Shuri, né, barra Pantera Negra, ela vai substituir ali o irmão. É um arco interessante. Eu não sei se foi um misto, assim, de falta de carisma da atriz ou se é um pouco de ranço da gente, que sabe que ela não quis, né, tomar a vacina de Covid. Ela resistiu muito para tomar essa vacina de Covid, que, assim, eu não tive muita simpatia pela Shuri como Pantera Negra, embora eu saiba que faz parte da trajetória dos quadrinhos também que essa personagem assuma em determinado momento o lugar do irmão, né? Mas assim, de verdade, eu queria que a Pantera Negra fosse a Lupita Nyong'o, entendeu? Eu acho que ela ia dar uma Pantera Negra, ó, 1000 vezes melhor, mas enfim, questões. E aí, voltando pra Shuri, eu gosto muito do fato dela ser tecnológica, eu gosto muito do arco dela na contradição, no dilema entre a ciência e a razão versus a tradição, né? Esse dilema, ele vai sendo construído na trajetória dela de transformação para se tornar, né, a Pantera Negra, né? Porque para conseguir chegar até lá, ela teve que aceitar a tradição, teve que flertar com a tradição, mas mesmo assim eu não achei assim tão crível. Não sei, gente, eu não comprei muito essa Shuri não, Pantera Negra não. Mas realmente o arco dela tem ali uma tentativa, né, de construção e ok, né, tá bom, tá ok. Vale dizer que a cena em que ela luta com o Namor, né, essa cena final, ela é exatamente a cena de luta entre os dois dos quadrinhos, né? Então, aquela ida pro deserto e tal, e eu achei isso muito legal, eles terem se preocupado em trazer, né, os quadrinhos, principalmente nessa cena de batalha, pro filme, retratando o mais fiel possível. Achei interessante. E aí eu vou dizer para vocês que esse quadro da ancestralidade, né, e o dilema dela em ver o Killmonger e não ver a mãe e tal, eu achei também, assim, a presença do Killmonger, para mim, estava ali somente para atender a fanbase. A cena do Killmonger, ela poderia ser muito bem resolvida de outra forma. Achei, para um filme de 2 horas e 40, eu achei que tinha muita barriga e o filme ficou até um pouco confuso, assim. Qual é o fio narrativo que ele ia conduzir? E por mais que o Michael B. Jordan seja maravilhoso, ele é um pouco desnecessário ali na narrativa. Ah, e também quero contar a curiosidade que o nome Griot, da tecnologia de inteligência artificial que acompanha a Shuri, né, para todos os lados do filme, esse nome faz referência justamente à griotagem, que é uma tecnologia ancestral africana da palavra, do poder da palavra. E Griot era justamente a pessoa que dotava essa tecnologia, que estava dotada dela e manuseava a palavra, né, para a contação de histórias, enfim, para outros fins também. Griot é um nome francês, né? Um nome mais genérico. Mas essas pessoas que tinham esse papel importante na comunidade eram grandes educadores e historiadores africanos, né? Na sua base. Por quê? Porque eles aprendiam as histórias, as lendas e reproduziam com viés ou histórico, ou educativo, ou curativo, ou outros mais. Então, achei muito interessante que justamente a inteligência artificial que fala com a Shuri o tempo todo seja justamente
o nome de griot, aquele que tem o bom dom da palavra. E aí tem um vídeo aqui no canal com a Natália Grillo, uma contadora de história, uma estudiosa, uma historiadora, e que a gente bateu um grande papo sobre a tradição oral e a gente fala sobre os griots nessa conversa também. E se você quiser um vídeo específico sobre o griot ou sobre o poder da palavra na filosofia africana, é só deixar nos comentários que a titia Asa faz para você. Em termos de estética, o filme é impecável. Tem uma pesquisa na estética africana e afrodiaspórica, tem ali um trabalho, né, da direção de arte, da direção de fotografia, do corpo técnico para entregar ali uma estética de qualidade e afrocentrada. E é aquilo, né? Com o dinheiro que esse filme teve para ser feito, eu não espero menos que isso. E essa estética a gente vai ver também, inclusive na nave, que em determinados planos, né, quando a gente vê essa nave de baixo para cima, a gente vai ver que o formato dela é o formato de máscaras africanas. Então, até para fazer o design da nave, teve uma pesquisa de estética africana e o relacionamento dessa estética da nave com a estética das máscaras do continente. As coroas da rainha também são muito africanas e baseadas em coroas utilizadas por rainhas africanas da antiguidade, principalmente da Núbia e do antigo Kemet, o antigo Egito. Inclusive tem um monte de vídeo aqui do canal sobre Kemet, sobre Egito, sobre filosofia africana. Vou deixar a playlist aqui para você. Também gosto muito dos nomes dos personagens. Então, por exemplo, Mbako é o nome banto. Eu não identifico especificamente de qual idioma que é, não tenho essa capacidade, mas eu consigo perceber ali pela própria etimologia da palavra, pela própria construção da palavra, que é um nome vindo de alguma etnia de base banto. Diferente das Dora Milaje, que tem ali o nome, né, muito mais atrelado aos povos do Benin e da Nigéria. Então, essas curiosidades também são muito interessantes para observar. Também acho muito legal, no primeiro filme eles já estão lá e nesse eles voltam a aparecer, que é o conselho ali do rei, né? Aqueles anciãos, né? E aí a senioridade, né? A antiguidade é posto no continente africano e nas afrodiásporas. Então tem o conselho dos anciãos, daqueles mais velhos, daqueles que viveram mais tempo e tem uma sabedoria acumulada da experiência do viver, que aconselha o rei. E é muito legal porque esse conselho a gente consegue identificar ali diferentes etnias africanas compondo, né? Então a gente tem ali os Khoisan, tem o Zimba, né? Tem uma mulher Imba ali, que é aquela com o cabelo com um barro meio ocre, né? Tipo uns dreads, elas estão ali na Namíbia, Angola. Também tem Maasai, estética Maasai, enfim. É bem legal conseguir ver, perceber essas diferentes etnias e culturas sendo ali apresentadas no filme. E se você quer saber onde eu tiro tantas informações e tanto conhecimento, é lá no clube de membros do canal Azingeri, na plataforma Apoie-se. Lá nós temos um grupo de estudos mensal, onde a gente estuda e acende o nosso sol. Também nesse grupo de estudos eu libero a bibliografia de todos os vídeos que a gente solta aqui no canal. Ah, mas Azingeri, eu não quero estudar, eu quero só saber de vários nadas. Aí, o melhor lugar para você me apoiar no meu trabalho é o Seja Membros aqui do canal do YouTube. Lá eu coloco making off, você pode votar em quais vídeos a gente vai soltar no canal e muito mais para vocês. E aí, gente, qual é o meu veredito nisso tudo, né? Eu acho que o filme, ele propõe ali uma discussão sobre ancestralidade que ele não cumpre. No final, a ancestralidade fica num plano menor. Eu fiquei bastante chateada com os subalternos brigando, né? Eu acho que se esse filme falasse sobre o ataque do Ocidente a Wakanda ou a Talocan para roubar vibrânio e esse ataque fizesse com que Wakanda e Talocan se unissem a partir de Shuri e de Namor, eu acho que a narrativa ia ser muito mais interessante e daria muito mais pano para manga em termos de criticidade e tudo mais. Eu fiz um tweet sobre isso e algumas pessoas lá comentaram dizendo que essa relação vai se dar mais no filme 3. Mas eu não sei, assim, eu acho que colocar a supremacia americana, a supremacia branca, num lugar de conforto nessa narrativa, enquanto os
subalternos se matam para proteger algo que na verdade poderia ser ali uma forma de estratégia e aliança, me parece bastante neocolonizador, né? Então eu não consigo assim ficar totalmente feliz em relação a isso. Eu acho que é um filme que vale a pena assistir no cinema porque tem muita representatividade, mas é a mesma coisa que eu falei pro filme Mulher Rei. A gente vai assistir, mas não podemos perder a criticidade. A gente assiste feliz pela representatividade, mas sem nunca perder o crivo crítico. De maneira geral, foi uma noite divertida no cinema. Eu achei, assim, um momento interessante, apesar de ter passado um pouquinho de raiva. Passei mais raiva nesse filme do que no Pantera Negra 1. Inclusive, se você quiser a minha impressão sobre Pantera Negra 1, eu faço. Eu nunca fiz, mas eu faço aqui. Tem muita coisa a se dizer que o Killmonger representa a gente da diáspora, né? Já se ligou nisso? E o Killmonger somos nós? Não se ligou, não? Então deixa nos comentários que eu faço um vídeo para vocês e trago essa discussão do Killmonger ser a representatividade e a representação dos afrodiaspóricos e o quanto isso é perigoso na narrativa. Então é isso, né? Wakanda Forever é um filme de entretenimento, mas não dá pra gente ir com tanta expectativa. No final das contas, Pantera Negra 2 vale o entretenimento. E se você gostou das minhas impressões e referências ao filme Pantera Negra 2, deixa aqui nos comentários. Se você acha que eu falei um grande absurdo, deixa também, aproveita e me explica como é que seria o certo, né? Conhecedor de Wakanda. E como sempre, seguimos firmes. Novembro é o mês, né, da paciência negra. Tá cheio de vídeo aqui nesse canal para acender o seu sol. Então seguimos firmes e Kyoya Tionan. Tchau, tchau. Tudo para acender o seu som.